Muito bem, então vamos ver agora o que significa esse tal de algoritmo de Ruffini, né? Lembrando dos assuntos da prova, né? Só para fixar, se você quiser faz uma pausa, caso você não lembre, né? Simplesmente são os assuntos que nós estudamos desde o dia 18. Dia 18, poliedros. Dia 25, a primeira parte do capítulo 6, polinômios e identidades, onde a gente viu adição, subtração e multiplicação. E, finalmente, o assunto que a gente está vendo hoje, que é exclusivamente a divisão de polinômios, né? Além do algoritmo que a gente vai ver agora e o teorema dos restos. Okay? Muito bem. Primeiro, uma palavrinha sobre o nome desse algoritmo, que se chama Briot-Ruffini. Né? Nos livros, em todo livro de matemática que você encontrar por aí, né? Aqui no Brasil, a gente vai ver se referindo com este nome, Briot-Ruffini. Né? Mas em outros países, né, curiosamente, esse algoritmo não se chama Briot-Ruffini. Né? A gente chama aqui de dispositivo prático de Briot-Ruffini. E lá fora eles chamam apenas de algoritmo de Ruffini. Né? Por quê? Porque, na verdade, né, o matemático Briot, que na verdade é o Charles Auguste Briot, ele não participou do desenvolvimento desse algoritmo. Então, por que o nome dele entra aqui? Né? Esse quem desenvolveu, na verdade, foi o Ruffini, que foi esse Paulo Ruffini, esse matemático italiano. Né? São essas coisas curiosas. Na verdade, você vê, olha, o Ruffini viveu de 1765 a 1822. Né? Então, quando ele morreu, né, pouco antes, estava nascendo o Briot. O Briot nasceu em 1817, né? 5 anos antes da morte do Ruffini. Né? Então, quando o Ruffini morreu, o Briot era um menininho, né? Um menino. Então, ele não participou do desenvolvimento desse algoritmo, mas supõe-se, né, que algum autor brasileiro no passado aí usou essa denominação, Briot-Ruffini, né? E todo mundo seguiu, passou a chamá-lo também de, né, algoritmo de Briot-Ruffini. E ficou assim, até hoje se fala, mas na verdade o Briot não tem nada a ver com o desenvolvimento desse algoritmo, tá? Isso é uma curiosidade que também acontece com o que a gente chama aqui de método de Bhaskara. Né? Aqui no Brasil a gente sempre fala de método de Bhaskara. Lá fora ninguém fala isso. Né? Aquele método da obtenção das raízes de equações quadráticas, equações de segundo grau. Lá eles falam apenas fórmula resolutiva da equação de segundo grau. Né? Fórmula resolutiva, simplesmente. Aqui a gente fala método de Bhaskara. E Bhaskara não foi o cara que desenvolveu, né, aquela fórmula. Tá? Mas isso aí já é outra história. Né? Em outra ocasião a gente fala sobre isso. Tá bom? Bom, algoritmo de Ruffini. Vamos ver o que é isso. Né? Quando um polinômio divisor, veja bem, quando, somente nessa situação, quando o polinômio divisor for do tipo x menos a, né? O que significa isso, x menos a? Um polinômio desse tipo aqui, tipo x menos 3, ou então x mais 5, quer dizer, um divisor bem simples, apenas com a letra x aqui no início, seguido de um número. Tá? Aí ele chama genericamente de x menos a. Então, quando tivermos uma divisão desse tipo, é muito melhor a gente usar o método do algoritmo de Ruffini. Tá? Sem precisar usar aquele método da chave que vocês viram no vídeo anterior, que é bastante trabalhoso. Né? Então vamos ver aqui, vamos supor que a gente quer dividir este polinômio aqui, olha, x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 5x menos 3. E queremos dividir por este polinômio aqui, x menos 2. Observe que ele é desse tipo simples aqui, ó, x menos a, que ele está se referindo, correto? Então, ao invés de a gente usar aquele algoritmo da chave, né, o método da chave, a gente vai ver como é que é esse tal do algoritmo de Ruffini. Tá? Bom, primeiramente, a gente escreve a raiz do divisor. Tá? O que vem a ser a raiz do divisor? O número que, se a gente colocar no lugar do x, faz com que essa coisa aqui se transforme em zero. Né? Raiz, igual raiz de equação. Né? Qual é a raiz? Se isso aqui fosse x menos 2 igual a zero, qual seria a raiz? Seria 2, né? Porque se você colocar 2 menos 2, vai dar 0. Né? Então, sempre a gente vai colocar, a gente vai obter um número que é igual a este, porém com o sinal trocado. Se aqui era menos 2, vai ser mais 2. Né? A raiz do dividendo aqui é mais 2. Ok?
Então, escrevemos a raiz, aliás, do divisor, né? A raiz do divisor e os coeficientes do dividendo, né? E repetimos o primeiro coeficiente na linha de baixo. Veja bem, a gente passa um tracinho aqui, passa um tracinho aqui, tá? Passa um tracinho aqui, pode ser assim, tracejado ou não, né? Fica a opção de cada um. Aí, aqui neste cantinho, a gente vai escrever a raiz do divisor, conforme eu expliquei. A raiz aqui é 2, não é menos 2, é 2. Fica bastante atento a esse sinalzinho aqui, tá? Senão vai dar tudo errado. Então, se aqui é menos 2, a raiz dele é mais 2. Aí você anota aqui do lado. E aqui, nesta região aqui, a gente vai escrever os coeficientes do dividendo. Significa os númerozinhos que estão colados aqui com a letra x, né? Neste polinômio dividendo. Então, o númerozinho que está colado aqui ao x ao cubo é o número 1, que a gente não escreve, mas é o número 1. Então, a gente vai anotar ele aqui, né? Aqui é o número 2. Desculpa. É o número 2, né? Mais 2. A gente vai anotar aqui. Aqui é o mais 5. A gente vai anotar aqui. E aqui, nesta última região, a gente anota este último, né? Que na verdade é sempre o termo independente, o número que fica sozinho, que não tem nenhuma letra x grudada nele, né? Neste caso aqui é menos 3, a gente anota menos 3, tá? Então veja que até agora a gente simplesmente anotou númerozinhos, copiados, retirados, né, dos polinômios envolvidos aí nesta operação, tá? E isso absolutamente não é difícil, consiste apenas em desenhar esta figurinha e anotar os numerozinhos aqui em cima, tendo cuidado de que este primeiro número que vai aqui é a raiz do divisor, ou seja, é este número aqui com o sinal trocado. Aqui é menos 2, eu vou escrever mais 2. Então, esse é o primeiro passo do algoritmo de Ruffini, tá? Vocês vão ver que é bem mais fácil do que fazer com aquela chavezinha lá, aquele método que a gente viu no outro vídeo, tá? Muito bem. Então, o que ele vai fazer? Ele diz aqui, ó, repetimos o primeiro coeficiente na linha de baixo. Então, esse 1 aqui, ele vai cair. Pum, caiu, você anota ele aqui, este 1. É ele que vai dar o pontapé inicial à nossa brincadeira que a gente vai fazer agora, tá? É uma brincadeira mesmo, é um joguinho da velha aqui, tá? Então, vamos lá. Segundo passo. A gente vai multiplicar o coeficiente pela raiz do divisor e somar o resultado com o coeficiente seguinte. Ih, professor, complicou. Complicou nada, cara. Veja bem. Lembra que a gente baixou aquele número 1, né? Ele caiu daqui de cima, veio aqui para baixo? Então, eu vou pegar este número 1, multiplicar por este 2 aqui e somar com o próximo número que vai aparecer aqui. Olha como é fácil. 1 vezes 2 são 2. 2 mais 2 são 4, né? Continha de criança, tá? Então é 1 vezes 2 mais 2. Aí anota o resultado aqui, que é 4, tá? E o próximo passo, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, só que agora a gente vai usar o 4, tá? Observa. 4 vezes 2 são 8. 8 mais 5, 13. Continha de criança de novo, tá? 4 vezes 2 mais 5 dá 13. Anotou o resultado. E agora, mesma coisa, vou prosseguir esse vai e volta aqui, tá? De novo, olha só, 13 vezes 2 são 26. 26 menos 3, 23. Observa que esse número aqui já caiu do lado de cá, desta barra, né, tracejada, tá? Este númerozinho que vai aparecer aqui sempre vai ser o resto da nossa divisão. É claro que se tivesse dado 0 aqui, seria porque a divisão é exata. Aqui não deu 0, deu 23. Então significa que a divisão não é exata. Mas a gente já terminou a divisão. Eu só vou agora mostrar como é que a gente vai escrever o polinômio quociente, o resultado. Mas já acabamos. Não precisamos fazer aquele método da chave super trabalhoso, tá? Vamos ver agora o pulo do gato. Esses números que apareceram aqui, 1, 4, 13 e 23, a gente vai aproveitá-los para escrever o polinômio quociente. Olha, o 1 vai ser o coeficiente do primeiro termo do nosso quociente, né? Então vai ser 1x ao quadrado. O 4 vai ser 4x. Observa que está diminuindo. Aqui era 2, aqui passou a ser 1. O 13 é o termo independente.
é 13. Seria 13 vezes x elevado a zero. A gente não escreve x elevado a zero, né? E esse aqui, conforme eu expliquei, isso aqui é o resto. Então o resto deu 23. Tá? Agora, um detalhe. Então, tá aqui, a resposta é essa. X ao quadrado mais 4x mais 13. Resto, 23. Acabou a divisão. Tá, agora um detalhezinho. Só tem que ficar atento ao seguinte. O quociente sempre terá um grau n-1. Ou seja, um grau menor do que o grau do polinômio dividendo. Se aqui era terceiro grau, aqui vai dar segundo grau. Se aqui fosse de quinto grau, aqui ia cair como quarto grau. Tá? Então tem muita gente que faz o seguinte, começa a contar daqui e bota 0, 1, 2. Aí já sabe que aqui vai ser x a 2, x elevado ao quadrado. Depois vai descendo, x elevado a 1. Depois vai descendo. Aqui seria x elevado a 0, que a gente não escreve. Né? E por fim, o carinha que fica do lado de fora aqui é o resto, que é 23. Tá? Então, realmente é até divertido fazer, tá? A divisão, né, usando esse algoritmo do Ruffini. Tá certo? Vamos ver aqui um exemplozinho. Né? Este último exemplo que a gente acabou de ver, né? X ao cubo mais 2x ao quadrado mais 5x menos 3, conforme a gente estava vendo aqui, né? Esse cara aqui é um polinômio completo. Por que completo? Porque tem todas as potências do x aqui. X a 3, x a 2, x a 1 e x a 0, que a gente não escreve. Tá? Agora, observa, e se tivesse faltando termos? Por exemplo, aqui, 3x a quarta menos x ao cubo mais 2. Acabou. Está faltando potência aqui. Está faltando a potência x ao quadrado e a potência x a 1, para ficar tudo certinho. Né? Então, quando isso acontece, né, a gente precisa completá-lo com zeros, tá? Para poder não dar problema no algoritmo. Então, olha, aqui, 3x a quarta, tudo bem. Aí o próximo é decrescente, menos x ao cubo, tudo bem. O próximo seria o x ao quadrado, não tem. Aí eu escrevo 0x ao quadrado. Depois do x ao quadrado seria o x a 1, também não tem. Aí eu escrevo 0x a 1. Depois do x a 1 seria o x a 0, esse tem, que é o 2, né? É o termo independente. Então eu vou simplesmente copio aqui. Então esses dois caras aqui que eu completei, né, serão necessários a gente fazer esse complemento na hora de montar o algoritmo do Ruffini. Tá? Então vamos lá, vamos pegar este cara que a gente está usando como exemplo e vamos dividi-lo por x menos 1. Lembre-se que este algoritmo só funciona se o dividendo for um polinômio simples como este aqui, um polinômio de primeiro grau, né? X menos a, que a gente chama genericamente. Aqui nesse caso vai ser x menos 1, correto? Então o que a gente vai fazer? Vai passar um tracinho aqui, vai passar uma barrinha vertical aqui, vai passar uma barrinha vertical aqui e vai ver qual é a raiz desse cara. A raiz eu falei para vocês, é sempre este número aqui com o sinal trocado. Se aqui é menos 1, você vai anotar aqui mais 1, tá? E aqui em cima a gente vai copiar, simplesmente copiar todos os coeficientes do nosso polinômio dividendo. Então, olha, o 3 vem para cá, o 3, o menos 1 vem para cá, aqueles que a gente completou, o 0 vem para cá, o 0 vem para cá, e o 2 vai ficar do lado de fora aqui. O último termo, né, o termo independente, sempre vai ficar aqui do lado de fora. Tá certo? Até agora a gente só fez copiar coisas. Copiar númerozinhos. Agora vamos começar a brincadeira, né? Lembra o que a gente vai fazer primeiro? Vamos derrubar esse cara aqui para baixo. Esse 3 a gente vai cair e a gente vai anotar ele aqui embaixo. Tá? Anotou ele aqui embaixo, começa aquela brincadeira. Multiplica e soma. Sempre assim, multiplica e soma. 3 vezes 1 são 3. 3 menos 1, qual é o resultado? 2. Né? A gente anota o resultado aqui e continua a brincadeira. Multiplica, 2 vezes 1 são 2. E soma, 2 mais 0, né? 2. Anota ele aqui de novo. Prossegue. 2 vezes 1 são 2. E soma, 2 mais 0, 2 também. Vem aqui. E continua. 2 vezes 1 são 2. Agora, 2 mais 2, opa, 4. Tá? Então já sabe que esse último cara que apareceu aqui do lado de fora é o resto da nossa brincadeira.
né, da nossa divisão. E agora só vamos anotar o polinômio, né, porque a gente já tem os quocientes, os coeficientes aqui. Agora só vamos anotá-lo. Lembrando aquilo que eu falei, o polinômio quociente vai ter um grau menor do que o polinômio dividendo. Se aqui é x à quarta, o nosso polinômio quociente começará com x à terceira, tá? X ao cubo. Como é que vai ser isso? Olha só, vai ser 3x ao cubo, conforme eu falei agora. Depois esse 2 vai vir aqui a 2x ao quadrado. Depois 2 elevado a x, 2 vezes x. E depois o termo independente 2. E o carinha que ficou do lado de fora nada mais é do que o resto, tá? É o que sobrou. Veja como ele está organizadinho aqui. X é 3, 2, 1 e 0. X elevado a 0. Correto? Então está aqui. O quociente é esse cara e o resto é 4. A divisão não deu exata, tá? Mas nós não precisamos usar aquele método da chave, tá certo? Uma questão resolvida que tem aí no livro de vocês, ele vai pegar esse polinômio grandão aqui e dividir por este polinômiozinho aqui, x mais 1. Como sempre, né, o divisor tem que ser um polinômio assim bem simples, tipo esses assim, tá certo? Então, mesma coisa, né, aplicando o algoritmo de Ruffini, passa um tracinho horizontal, passa um tracinho vertical, passa outro tracinho vertical, anota aqui a raiz do divisor, perdão. Se aqui é mais 1, eu escrevo aqui menos 1, tá? Próximo passo, eu vou derrubar esse cara aqui para baixo e começar aquela brincadeira de multiplicar e somar, até acabar o último número, certo? Então, ó, derrubou ele, o 2 aqui veio para baixo, né? E a gente começa. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1, resultado, menos 1. Aí vamos continuar de novo. Pega esse cara, multiplica por esse e soma com o próximo, né? Então, olha, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Mais 1 vezes menos 4 dá menos 3. E prossegue, né? Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Mais 3. Aqui não, isso aí. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Mais 3 mais 3 dá 6. O resultado, né? E prossegue, não acabou ainda, né? 6 vezes menos 1 dá menos 6. Né? Menos 6 mais 1 dá menos 5. Então, esse carinha que caiu do lado de fora é o resto. E esses caras aqui serão os coeficientes do nosso quociente. Lembrando que o grau do nosso quociente será 1 grau a menos do que o nosso polinômio dividendo. Se aqui é grau 4, o nosso quociente terá grau 3. Como é que vai ficar? Assim, olha. 2x ao cubo, grau 3, está vendo? Menos 1 significa menos x ao quadrado. Esse menos 3 significa menos 3x. Esse mais 6 é o termo independente, né? Mais 6. E esse menos 5 que ficou lá de fora é o nosso resto, ok? Não é difícil não, gente, não é difícil. Eu acho até meio divertido isso, tá? Então vamos lá, né? Consolidando, aplicando conhecimentos e consolidando saberes. Eu expliquei no primeiro vídeo. Se você não pegou, né, volta lá e assiste, né? Ou copia aí, porque só precisa mandar para mim esses caras aqui. Mas, por favor, façam os outros para você treinar, tá certo? No próximo vídeo a gente vai ver o teorema de D'Alembert.